Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, queridos, como vão? Em nome do Senhor Jesus. Passando aqui, queridos, em nome de Jesus, para te desejar uma boa noite, amém? Para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui de volta para estar compartilhando uma palavra abençoada com a minha e com a tua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à leitura do Evangelho de Marcos. Vamos fazer a leitura do capítulo 14 hoje. Amém. No nome do Senhor Jesus, vamos ver o que o nosso Senhor Jesus tem para estar nos ensinando através da sua palavra, através da leitura dessa palavra. Amém. No nome de Jesus, capítulo 14 vai começar nos falando sobre Jesus é ungido em Betânia, que também se encontra no Evangelho de Mateus e de João, amém? Versículo 1 vai nos dizer assim: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer, as pessoas que estavam presentes, começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado para os pobres, aos pobres. E eles repreendiam a mulher severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Glória a Deus. Versículo 7. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente preparando para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhe: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa que, em que ele entrar, o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade, encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo.
Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. Todos beberam, os 12. E disse-lhes: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Está lá em Zacarias. Zacarias 13, versículo 7. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: Mesmo que seja preciso, eu morra contigo. Que eu morra contigo. Nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro. O Senhor chegou com Simão e falou: Você está dormindo? Não pode vigiar, não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Oh, glória! O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai, que era Judas. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendem-no e levem-no em segurança. Dirijam-se imediatamente a Jesus. Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decapitando-lhe a orelha. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: Nós ouvimos dizer: Destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro.
não feito por mão de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo ou o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas próprias vestes, perguntou: as próprias vestes perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe os olhos e, dando-lhes murros, diziam: Profetize. E os guardas o levaram, dando-lhes tapas. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou para ele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando, e saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. De novo, ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Glória a Deus, aleluia. Muito forte, né, queridos? Porque os discípulos eles tinham acabado de falar para Jesus que eles não iam. Né? Jesus vai falar que, disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão. Pois estava já lá escrito no livro do profeta Zacarias: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então, quantas das vezes, não é, queridos, nós não negamos o nosso Senhor Jesus Cristo? Eu neguei Jesus Cristo várias vezes antes de me converter. Porque quantas vezes o meu Senhor não enviou pessoas para me convidar, mas eu neguei. Então, queridos, aqui Pedro, ele já tinha aprendido muito com o Senhor Jesus Cristo. Né? E nem por isso o Senhor Jesus Cristo deixou de fazer aquilo que ele iria fazer através da vida de Pedro. Nem por isso Jesus abandonou ele. Porque Jesus conhece o nosso coração, ele conhece a nossa fraqueza. O Senhor Jesus, ele conhece a nossa vida, ele conhece a nossa trajetória. Então, o Senhor Jesus, ele não cancelou o que ele tinha prometido a Pedro, que através da vida de Pedro, muitas pessoas iriam conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, como é na minha vida e na tua vida. Você, né, que fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas das vezes o Senhor Jesus Cristo já não usou a tua vida para levar uma palavra para alguém em nome? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele conhece a intenção do nosso coração, né? Aí aqui no começo, Jesus ele foi ungido por uma mulher que deu o seu melhor para Jesus Cristo, uma mulher que fez a diferença para o Senhor Jesus Cristo, uma mulher que fez algo ali que ninguém que estava ali perto de Jesus, nem os próprios discípulos dele fizeram. Né? Ela levou diante do Senhor Jesus Cristo o melhor que ela tinha, que era um frasco, né? Um frasco de alabastro, que estava ali com um perfume muito caro.
que iria ser ungido o corpo de Jesus. Ela nem sabia, queridos, mas o corpo do Senhor Jesus Cristo já estava sendo preparado, né? Através da atitude, da ação daquela mulher. Então, aquelas pessoas que estavam ali, foi Judas Iscariotes, né? Ele falou ali, nós vamos ver que essa passagem tem em Mateus e em João também, quando a gente tira os 3 evangelhos para meditar, nós vamos aprender mais profundamente sobre essa palavra. Então, aquela mulher, ela deu o seu melhor para o Senhor Jesus Cristo, né? O que eu e você temos dado para o nosso Senhor Jesus Cristo, de melhor das nossas vidas? Como que nós temos primiciado ao nosso Senhor Jesus Cristo? E aí, queridos, aquela mulher, ela chamou a atenção, não somente de Jesus, mas aquela mulher também, ela incomodou aquelas pessoas que estavam ali ao redor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela incomodou, queridos, porque tem pessoas que elas vão se incomodar quando outra pessoa ela vai fazer a diferença para o Senhor Jesus. Quando ela vai fazer ali o seu melhor para o Senhor Jesus Cristo. Aí as pessoas que não fazem o melhor para o Senhor Jesus Cristo, elas vão se incomodar com aquelas que já fazem. Mas só que o Senhor Jesus Cristo falou assim: deixe-a em paz, disse Jesus. Por que vocês estão perturbando ela? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque Jesus, ele conhecia a intenção do coração daquela mulher. E ele também conhecia a intenção do coração de cada um daqueles discípulos que estavam ali. Aquelas pessoas que estavam ao redor do nosso Senhor Jesus Cristo, eles não tomaram essa atitude. Aquela mulher, ela tomou aquela atitude e ela recebeu essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual foi a graça que ela recebeu? Olha o que o Senhor Jesus falou. Olha o que o Senhor Jesus no versículo 7. No versículo 7 vai dizer assim: pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Versículo 8 ele vai dizer assim: ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela faz será contado em sua memória. Então, queridos, o Senhor Jesus, ele deu uma ordem para que o nome dessa mulher, para que a ação e a atitude dela não fosse jamais esquecida e lembrada. E até o dia de hoje, como eu estou compartilhando essa palavra com você, o nome dela está sendo lembrado. E ela nos traz muitas grandes lições se a gente fosse aprofundar nessa palavra, se a gente fosse aprofundar versículo por versículo. O Senhor vai falar conosco de muitas formas diferentes, vai falar comigo, vai falar com você. Está nos ensinando, né, sobre fazer o nosso melhor para o nosso Senhor Jesus Cristo. Como honrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Deus conhecia a humildade do coração daquela mulher, o que ela queria verdadeiramente quando a gente vai ler os três evangelhos. Por que ela fez aquilo? Né? Porque muitas das vezes, queridos, tem pessoas que estão há tanto tempo na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, mas elas nunca fizeram uma ação diferente, uma atitude diferente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Elas nunca fizeram ali algo que chamasse a atenção do Senhor Jesus Cristo. E aí vem uma pessoa que vai, confessa, aceita Jesus, aí se converte, e aquela pessoa começa a fazer a diferença. Aquela pessoa começa a chamar a atenção do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí outras pessoas vão começar a fazer que nem esses discípulos, a se incomodar com a diferença que aquela pessoa está fazendo, mas porque ela se entregou verdadeiramente. Talvez essas pessoas que estão há tanto tempo na presença do Senhor, um dia fizeram uma diferença para Ele, mas hoje já não fazem mais, porque acha que já não precisa mais. Mas o Senhor Jesus está nos dando uma grande lição aqui nessa palavra, queridos. Nós venhamos também ser como Zaqueu. Zaqueu também, ele fez a diferença. Zaqueu também, queridos, ele chamou a atenção de Jesus. Enquanto aquela multidão seguia o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Zaqueu, ele olhou ali, ele olhou aquela grande multidão. Ele sabia que pela estatura dele, queridos, e pela aquela grande multidão que rodeava Jesus, ele não iria conseguir chegar perto do mestre. Então veio sobre ele uma estratégia.
de correr à frente e subir numa árvore para ver o Senhor Jesus lá de cima. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, porém ele queria ver Jesus de perto. E aí ele subiu naquela árvore, queridos. E aí a primeira coisa, a palavra vai dizer que o Senhor, quando ele chegou perto daquele lugar onde Zaqueu estava, daquela árvore, queridos, Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desce daí que hoje me convém pousar, hoje me convém visitar a tua casa. Então, querido, Jesus, ele olhou, ele conhecia a intenção do coração de Zaqueu, querido. Zaqueu era publicano, Zaqueu, ele era um homem que ele cobrava impostos. Zaqueu era um homem ali criticado, odiado pelas pessoas, julgado, porque ele caluniava as pessoas. Então ele não tinha um bom testemunho. E aí quando Jesus ele vai, queridos, ele vai visitar a casa de Zaqueu. Zaqueu, diante daquelas pessoas, Zaqueu ele começa a confessar o pecado dele, ele começa a se consertar, ele começa a reconciliar com o Senhor Jesus Cristo. E Zaqueu ele recebe a graça da salvação na casa dele. Porque Deus se agrada nisso, queridos, quando nós somos humildes, quando nós reconhecemos nossos erros, nossas falhas, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós abrimos o nosso coração verdadeiramente a Ele. Em nome do Senhor Jesus, queridos. Então, nessa noite, queridos, em nome de Jesus, eu deixo essa palavra para minha e para a tua vida. Em nome de Jesus, essa palavra abençoada, esse capítulo 14 do Evangelho de Marcos, em nome de Jesus, queridos, que nós venhamos meditar, nos aprofundar nessa palavra, que o Senhor ele venha falar ao meu e teu coração, todas as vezes que nós venhamos pegar na Bíblia, que a gente venha se aprofundar mais na palavra do Senhor, que nós venhamos honrar o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos fazer o nosso melhor para o nosso Senhor Jesus Cristo, sem deixar que as pessoas, queridos, elas venham ali impedir que a gente faça o melhor para ele. Aquela mulher, ela não permitiu, queridos, ela foi e fez. Tinha aquelas pessoas, ela poderia ter tido medo. Aqueles homens estavam seguindo sempre Jesus, estavam sempre ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, mas ela não olhou para as pessoas, ela não olhou para as circunstâncias, ela não olhou para a multidão. Ela foi lá e fez a diferença. Ela foi lá e tomou essa boa atitude diante do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ela não deixou que ninguém, queridos, impedisse ela de chegar até o Mestre e dar o seu melhor a ela. Amém? No nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra para mim e para a tua vida nessa noite. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, e que você continue a estar acompanhando essa palavra abençoada. Amém? No nome do Senhor Jesus, logo em breve eu estarei de volta para estar dando início ao capítulo 15 e finalizar no capítulo 16. Amém? No nome do Senhor Jesus, fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua vida, tua família e tua casa. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz.